hoje, na Galeria do Radar Paulista. Quase que soltou um galopeiro aí, né? Quase que eu começo a cantar aqui. Mas nós vamos falar aqui sobre os jardins do Museu do Ipiranga, o jardim francês, inspirado no Palácio de Versalhes, que foi revitalizado e reinaugurado no bicentenário da independência do Brasil, nesta semana. E está conosco aqui o Eduardo Funari, engenheiro agrônomo e paisagista do projeto de revitalização do jardim. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui no Radar Paulista, Eduardo Funari. Boa noite, eu que agradeço aí ao convite, estou às ordens aí. A gente que agradece a sua presença e a sua participação. Agora, para a gente começar batendo esse papo aqui, né, o Eduardo, a revitalização, aqui pelas informações que a gente obteve, com esse material de divulgação, diz que o jardim contou com um descarte autossustentável, né? Gostaria que você explicasse para nós, aqui para a gente iniciar, do que se trata exatamente esse descarte autossustentável. A gente encontrou o jardim francês muito degradado, né? Numa situação precária de manutenção, e nós tivemos que enquadrar esse jardim num novo projeto que foi desenvolvido por um escritório de arquitetura, né? E nesse contexto de revitalização do jardim, houve uma grande quantidade de plantas e espécies que tiveram que ser cortadas, podadas, e todo esse resíduo foi reaproveitado. Nós fizemos um mush, né, com esse material foi triturado e foi reaproveitado no próprio museu, não gerando resíduos de descarte. Então nós fizemos, e todo esse material voltou para o jardim como mush, que é uma cobertura de matéria orgânica para melhorar a situação do solo do jardim. Você pode explicar para a gente, assim, de maneira para que a gente entenda realmente o que foi, como é que você falou, manche, né? E quais são esses materiais? Na verdade, manche é um nome técnico, né, da matéria orgânica decomposta que depois vira solo, né? Ela entra em processo de decomposição pelas bactérias e isso se transforma em solo, mas ela forma uma cobertura morta que funciona como retentor de umidade, proteção do solo e matéria orgânica e nutriente, né? Então é uma técnica interessante de reaproveitamento sem descartes, né? Porque todo resíduo de paisagismo normalmente é de alta qualidade biológica e você pode retornar com esse material para o paisagismo desde que feito com algum conceito técnico. Uhum. Quanto tempo que levou essa reforma, Eduardo? Na verdade, o jardim francês propriamente dito começou em fevereiro. Começou atrasado, deveria ter começado muito antes, mas fevereiro agora? Fevereiro desse ano. Uhum. E durou 6 meses aí esse trabalho, que foi bastante exaustivo, porque nós encontramos uma área muito degradada para deixar em ordem para 7 de setembro. Então realmente foi um desafio muito grande para toda a nossa equipe deixar o jardim maravilhoso aí para a reinauguração. Que bacana. Agora, eu vi aqui também que 2 fontes do projeto original do museu, né, inauguradas em 1923, elas foram recuperadas também, essas fontes? Na verdade, a fonte central, né, foi recuperada, está linda, maravilhosa, e resolveram agora, mais a coisa de 60 dias atrás, refazerem 2 fontes na extremidade oposta, perto do Parque da Independência, e essa obra ainda está em execução. Em termos de infraestrutura lá, como é que ficou o jardim para que as pessoas tenham ideia do que elas vão encontrar no local, Eduardo Funari? Ficou fantástico, um jardim maravilhoso. Nós temos poucos jardins com essas características no Brasil, né? Temos o Jardim Paris no Rio de Janeiro e o Jardim Francês. Não sei se temos mais alguns jardins com essa proposta que é essa proposta de topiarias, de podas, então. O jardim ficou muito acessível, ficou um lugar muito agradável, onde eu recomendo que todos os paulistanos tenham a oportunidade de revisitar, né? Quem já mais antigo talvez já tenha ido nos bons tempos de escola, ou ir agora, porque o próprio museu também ficou maravilhoso. Eu tive a oportunidade domingo de visitar, né? E ficou fantástico o museu, integrado com o paisagismo e as fontes todas funcionando, iluminadas no final da tarde. Ficou espetacular.
Bom, inclusive você está falando de levar os filhos e tal. Já levei meus filhos para fazer trabalho escolar, inclusive antes, né? Antes de ter essa reforma no Museu do Ipiranga, realmente era um ponto de encontro que a gente tinha lá, às vezes de ficar no gramado ali lendo, acompanhando, tinha até show. Eu já cheguei em show musical no Museu do Ipiranga. E você acredita que esse ponto de encontro voltará após essa reforma? As pessoas terão essa liberdade, essa disponibilidade de apreciar ali esse ponto turístico, né, também da cidade de São Paulo? Não tenha dúvida, porque inclusive vai ter um restaurante que ainda não abriu e vai ter um café no subsolo do museu, inclusive para você ter oportunidade de almoçar, ou tomar um café e ficar com a família curtindo um lugar assim seguro, extremamente seguro. É um jardim maravilhoso, associado com o museu, então é um belo de um passeio para o paulistano fazer e recuperar um pouco a nossa cultura, né? Uhum. Eu vi aqui que antes, inclusive, de você, é claro, iniciar, você tinha que limpar lá, teve que limpar o espaço e tudo mais. O local devia ter também pragas que normalmente acometem as vegetações, áreas verdes, e depois de tanto tempo, inclusive, que o museu ficou ali meio que nesse período de reforma, essas pragas vão, de alguma maneira, tomando conta também da vegetação. De que forma você conseguiu? Como é que se acaba com essas pragas? Acho que até isso vale para muita gente que trabalha com jardinagem, que trabalha com paisagismo. Pode ser uma dica importante, porque também tem esse tipo de problema. Na verdade nós tínhamos dois grandes desafios. Reenquadrar as topiarias, que são as podas, com as geometrias estabelecidas no projeto original, e isso deu muito trabalho, e a gente estava entrando no período de inverno, então nós tivemos que fazer as podas, e as podas eram de grande porte para reenquadrar a geometria do museu, do paisagismo, do Jardim Francês, e isso deu muito trabalho para a gente teve que estimular essas plantas a criarem novas folhas. Então o grande desafio foi num período de inverno, né, você fazer aquilo lá ficar verde novamente e simétrico, né? Então esse foi um dos maiores desafios. O outro foi recuperar todo o gramado, que não existia mais grama, na verdade existia mato. Nós tivemos que replantar todo o gramado, né, de forma rápida, porque foi contra o relógio, e ajustar todas as doenças e pragas que nós tivemos que fazer tratamentos para eliminar as doenças e pragas que estavam estabelecidas no jardim. E como manter, por exemplo, o gramado é um negócio realmente difícil de manter ali sempre ele bonito, verdejante, né? Ainda mais às vezes as pessoas pisando para cá e para lá. Como é que se mantém um gramado? A gente sabe até pelos estádios de futebol o cuidado que os clubes têm nesse aspecto, e com um grande número de visitações, você acha que é possível manter esse gramado de forma qualitativa ali, que atenda a beleza do local? É fundamental manter a manutenção do gramado em ordem. Para isso você precisa ter uma equipe técnica, né, que esteja disponibilizada, e o número suficiente de homens para você cuidar desse gramado. Fora todos os tratamentos necessários, as adubações, a irrigação, são todos fatores fundamentais para você ter um gramado de boa qualidade e educação de não pisar, né? Uhum. Então é necessário, nós vamos entregar o jardim no final do mês para a iniciativa pública, né? Isso vai voltar para a fundação, para a FUSP, e a iniciativa pública que daqui para frente dará continuidade à manutenção. A questão é se vão conseguir fazer um tratamento diferenciado nesse jardim do que das demais áreas da cidade de São Paulo, que são completamente degradadas e abandonadas, né? Mas você não sabe quem vai continuar cuidando. A sua empresa não seguirá nesse contrato, vamos dizer assim. Não, agora passa para a iniciativa pública, a Prefeitura de São Paulo e a FUSP, que irá tocar a manutenção da área verde. Uhum. Eu vi aqui que o jardim tem cerca de 5.000 metros quadrados, é isso mesmo? Não, só de gramado nós temos quase 10.000 metros. 10 mil? Então nós estamos falando aí de uma área com os pisos, tal, nós estamos falando de uma área de mais de 15 mil metros de área, é uma área enorme, né? Uhum.
que veste ali o museu, né? Então, depois nós temos o Parque da Independência para baixo do Jardim Francês. Então, tem uma continuidade desse jardim que vai até lá embaixo, né? Uhum. E o objetivo realmente é deixá-lo próximo, o mais próximo possível do jardim inspirado no Palácio de Versalhes, na França. Você tem o Palácio de Versalhes como referência, é isso? Na verdade, foi feito há 100 anos atrás foi feita uma grande reestruturação do jardim, e agora a FUSP contratou uma empresa de arquitetura que fez um reprojeto, né, adequando ao que foi possível, né, chegar o mais próximo possível dos jardins dos franceses, né, nessa qualidade. Então, adequaram o projeto e conseguiram adaptar muita coisa para tornar o jardim parecido com as características dos jardins franceses. Tem aquela coisa também de esculpir na vegetação e tal, para deixar uma imagem, por exemplo, nesse meio verde aí? Não, essa técnica dos jardins franceses são técnicas simétricas, né? Então você deixa tudo reto, os ângulos perfeitos, as curvas perfeitas, um lado conversando com o outro, a simetria, né, das topiarias, então é tudo quadrado, tudo redondinho, e uma coisa conversando com a outra. Esse esculpir rostos ou retratos, isso não existe no conceito de jardim francês. Não é o objetivo da obra, né? Não foi. Eu vi em algum lugar aqui isso, eu acredito que seja em alguma outra matéria, então. Essa semana também, né, Eduardo, nós tivemos aí o Dia da Amazônia, e, consequentemente, um período também bastante marcante, em que todos estão muito preocupados com a questão da Amazônia, como sempre teve, né? A Amazônia é considerado o pulmão do mundo e tudo mais. O que nós podemos fazer em termos de paralelo entre a reabertura do museu e essa preocupação com a Amazônia, ou trazendo o tema do Dia da Amazônia comemorado em 5 de setembro? Eu acho que nós vivemos no meio urbano, né? E São Paulo é um grande problema ambiental, e nós deveríamos usar a Amazônia como exemplo para nos adequarmos, né, nas boas práticas ambientais, né? Como fazer compostagem dos seus lixos orgânicos, como não jogar plástico na rua, como cuidar preservar água, né? Água de reuso. Então, eu acho que conceitualmente a gente deveria nos preocupar no meio com lixo, né? Hoje 50% do lixo é orgânico, que poderia ser reaproveitado de forma mais inteligente, sem jogar isso em aterro sanitário. Então existe todo um conceito, né? E principalmente no paisagismo, onde você pode ser autossustentável usando todos os teus resíduos como adubo, né? Se você fizer uma boa compostagem dos teus resíduos de jardim, você transforma isso em adubo. Você não gera saco de lixo, você não gera transporte, você não gera aterro sanitário, e você produz adubo, você enriquece o teu paisagismo, o teu solo, voltando com os materiais de forma inteligente. Mas e as pessoas que não têm jardins, que não têm onde descartar esse material e contribuir com essa compostagem, como você está dizendo? Olha, todas as práticas, né, ambientais de preservação de água, solo e meio ambiente são válidas, né? Desde você não consumir água em excesso, não deixar a torneira ligada, né, até você tentar usar todos os teus recursos de forma racional para não destruir o meio ambiente, né? Uhum. Mas de maneira bastante prática, Eduardo, como que as pessoas podem fazer as suas compostagens de maneira segura, preservando todos esses materiais, os compostos orgânicos, mesmo essas que, vamos dizer, elas que moram em apartamento, elas podem usar isso também, por exemplo, num vaso de plantas, ela pode usar aí, esse material numa outra situação. Hoje em dia é muito comum, né, as pessoas viverem em condomínios fechadas e tal, e é justamente um dos locais onde mais se tem uma quantidade de lixo absurda. Eu sei porque eu moro também em condomínio, né? E eu vejo a dificuldade que as pessoas têm de descartar o lixo. E a gente vê, inclusive, com aquelas lixeiras enormes de meio ambiente, né? Aquela verde meio ambiente, aquela de material orgânico, né? E ninguém respeita aquilo. Como é que se educa as pessoas?
Pois é, eu acho que é um processo cultural, né? A dona de casa pode fazer compostagem dos seus resíduos da cozinha. Com alguns critérios, você pode, no Japão, toda dona de casa não descarta teu resíduo orgânico, transforma em adubo, né? Então, na cozinha da sua casa, você pode transformar em alguns resíduos, você pode transformar em matéria orgânica para os teus vasos, né? E em condomínios nós já fizemos trabalhos coletivos de coletas seletivas dentro dos apartamentos, transformando isso numa compostagem comunitária. Então é conceitual, isso é cultural, né? Eu acho que as pessoas têm que começar a criar o hábito de, em vez de ficar falando de meio ambiente, destruição da Amazônia, começar a fazer a lição de casa, né? Que normalmente ninguém faz no meio urbano. E você faz esse tipo de serviço também, quer dizer, atende, por exemplo, empresas, condomínios, estruturas que gerem resíduos para alertar e para educar as pessoas na melhor utilização desses componentes? Sim, a Funari Paisagismo hoje trabalha desde residências, condomínios, empresas de grande porte, né? E nós desenvolvemos sistemas de irrigação também para aproveitar água de reuso. Então nós temos todo um conceito envolvendo a área de paisagismo pensando na qualidade do meio ambiente. Você acha que, por exemplo, também as autoridades brasileiras deveriam ficar mais atentas a isso, obrigando as pessoas a fazer isso? Eu estou mencionando isso porque eu estou vendo aqui também no material que em março deste ano tem essa informação, né? O estado da Califórnia, por exemplo, dos Estados Unidos, criou uma lei de obrigatoriedade para separar os descartes de todos os resíduos orgânicos, em especial para os restos de comida, de casas e comércios, e enviar tudo para compostagem. Isso é obrigação lá no estado da Califórnia. Você acha que isso deveria ser feito também aqui no Brasil? Não tenha dúvida, isso é o futuro. Na Alemanha, todos os resíduos orgânicos se transformam em energia, entram em usinas de produção de energia. Quer dizer, então você não gera gás metano, você não destrói a proteção, a proteção você não gera gás metano, você protege o meio ambiente, né, e você transforma isso em energia e adubo. Então esse material pode voltar e você não sobrecarrega os aterros sanitários, que são caríssimos, né? Então nós temos que mudar. Primeiro, coleta seletiva é fundamental, e não são todas as cidades que fazem, são poucas cidades que fazem uma coleta seletiva inteligente, bem feita. E o segundo passo, com esse material separado, é você dar os descartes corretos para esses materiais, né? Então o resíduo orgânico pode ser transformado em adubo, pode ser transformado em energia, não vai gerar metano, que isso complica toda a proteção do meio ambiente nossa, né? Então você só traz benefícios para o meio ambiente. Eu vi outro dia um vídeo, inclusive, que me mandaram, não sei se é verdade, tá? Vou colocar aqui, você me fala se é verdade ou não, que havia lá uma máquina, acho que no Japão, eles colocando lixo nessa máquina gerando energia. Você acha que isso é possível? No futuro nós termos energia gerada a partir do lixo? Sem dúvida, sem dúvida. É possível isso? É possível. Nós já tivemos contato com umas máquinas coreanas que você consegue, uma máquina do tamanho de um freezer residencial, onde você entra com todos os teus resíduos de cozinha, osso, arroz, feijão, com filtro biológico, gera o consumo dessa máquina, é uma lâmpada de 60 watts, em 48 horas essa máquina transforma todo esse resíduo em adubo. É fantástico. Então tem muita tecnologia na Coreia, em alguns países da Europa, principalmente a Alemanha, já fazendo isso há muito tempo. Poxa, o que nós estamos esperando, Eduardo? Que será que os governos, não só do Brasil, mas de outros governos, inclusive, porque me parece que é uma característica aí, você disse, da Coreia, não sei, também no Japão, né? Enfim, países que desenvolvem uma tecnologia muito avançada, por que isso demora tanto para chegar? Pois primeiro, eu acho que é cultural, né? Segundo, nós temos que ter nosso pessoal, o público, né? Os nossos gestores públicos têm que ter consciência que nós temos que conduzir isso de uma melhor maneira, né? Nós não estamos conseguindo levar os lixos ainda para os aterros sanitários, né? Muitas cidades aí do Brasil ainda não têm essa coleta como determina a lei. Então nós estamos muito atrasados em relação a isso, e nós temos que correr quanto tempo. Inclusive, tem uma informação aqui, por exemplo,
resíduos orgânicos representam 50% dos resíduos urbanos no Brasil, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, e no Brasil ainda, de acordo com dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, apenas 1% dos resíduos orgânicos são reciclados. Quer dizer, nós estamos num atraso absurdo, né, Eduardo Funari? Exatamente, e a gente paga os impostos mais altos do mundo, né? E nós não temos a prestação de serviço público adequada. É um absurdo. Bom, Eduardo Funari, antes da gente concluir aqui, gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, para os nossos ouvintes. Estamos aqui encerrando a nossa entrevista, mas dentro de tudo que nós aqui discutimos e trouxemos como informação, esclarecimento sobre meio ambiente, Amazônia e principalmente aí sobre a reabertura do Museu do Ipiranga e o novo jardim aí completamente revitalizado, que vai ser inaugurado ainda, né? O jardim, ou já foi também inaugurado? Já foi reaberto. Já foi, mas com o jardim já completo. Faltando só 2 fontes aí que estão isoladas, mas o jardim já está apto já está concluído lá. Então, quer dizer, gostaria que você deixasse essa mensagem final com relação a esses assuntos que nós tratamos aqui no Radar Paulista. Olha, a gente precisa ter um pouco mais de consciência, é muito fácil, a narrativa é muito grande em relação ao meio ambiente e poucas pessoas realmente agem de forma consciente, né? As grandes empresas e as áreas públicas, né, têm que ter conceito, né, de gestão ambiental e não só narrativas, né? Então nós temos que realmente implantar e a necessidade é muito urgente disso para a gente transformar o meio ambiente, principalmente o meio ambiente urbano, né, numa situação um pouco mais equilibrada de meio ambiente e qualidade de vida. Você atua há quanto tempo nessa área, Eduardo? Eu sou formado há 37 anos como engenheiro agrônomo, né, pela Universidade Federal de Viçosa, sou pós-graduado em gestão ambiental e nós prestamos esse serviço aí de paisagismo, irrigação, recuperações de áreas ambientais degradadas há mais de 20 anos. Você é de Minas, Viçosa é Minas, né? Eu sou paulistano, estudei em Minas. Ah, bacana. Aí foi para lá, tal, porque também tem uma natureza boa lá em Minas, né? Para ser estudada e tal, né? Na verdade, a Universidade Federal de Viçosa é uma das melhores universidades, não posso falar porque não posso falar que é melhor que Exalc, mas eu estudei lá e eu posso falar que é uma grande universidade e nós temos que preservar isso no Brasil. Muito bom, parabéns pelo trabalho e que os paulistanos, como eu falei aqui no início do nosso bate-papo, da nossa entrevista, né, possam ir lá conferir não só os jardins, mas o museu, né, que dizem que está realmente muito bonito. Você tem alguma outra característica do museu fora a questão do jardim? Você que esteve lá já, Eduardo? Olha, a iluminação noturna é fantástica, as fontes ligadas e aquela água correndo é uma tranquilidade, enche os olhos. Então, ver aquilo à noite ligado é fantástico. Eu recomendo que todos os paulistanos que não conhecem ou não viram a nova revitalização tenham a oportunidade de ir, porque é um passeio maravilhoso. Pô, que bacana. Vamos lá sim conferir e depois a gente traz mais informações aqui também para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Tá certo? Bom, e a gente vai ficando por aqui, né, Juca Felimeno?